Agora nós vamos fazer o exercício 6.14 do livro de Estática. Então, nesse exercício nós temos uma treliça, né, formada por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 elementos, né? 9 elementos, né? De novo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 elementos. E nós queremos encontrar a força em cada elemento. Da mesma forma que a gente fez no exercício 6.12, né? O objetivo desses exercícios envolvendo treliça normalmente é encontrar as forças em cada elemento, né? E determinar se a força em cada elemento é de tração ou de compressão. E inicialmente nós vamos encontrar as forças de reação nos apoios. Então, eu escolhi esse exercício porque ele tem um detalhe interessante, que é esse apoio que vocês estão vendo, que inclusive faltou indicar a letra D. A, B, C, D, E, F. No apoio D tem esse detalhe, né, onde eu tenho uma força de reação normal à superfície de contato, já que eu tenho roletes, como vocês podem ver. E aqui eu tenho um apoio com um pino, né? Então, o que nós vamos fazer? Eu sei que no ponto D eu vou ter uma força de reação que eu vou chamar de D. E essa força vai ter componentes em duas direções. Então, vou ter o dx e o dy, que são as componentes do D. E vou imaginar o seguinte: essa força ela atua na direção normal à superfície de contato. Vou imaginar que eu estou nessa posição. Vamos supor que isso seja uma rampa, né? Vamos supor que seja uma rampa para vocês poderem entender bem. Uma rampa que vai baixando, 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 até ela ficar com a sua superfície adjacente a uma superfície onde coincide a aresta frontal com o eixo das abscissas. Então, quando eu faço isso, o que eu estou fazendo? Eu estou rotacionando exatamente 30 graus. Logo, eu deduzo que aqui eu vou ter 30 graus e aqui eu vou ter 60 graus. Bom, com isso eu já consigo encontrar as componentes a partir da força D, que é a força de reação, né? Continuando então, para eu poder encontrar essa força, eu vou fazer somatório de momento em relação ao ponto A. O que nós vamos ter? Eu vou ter o P2, que vale 200, multiplicado por 10. Eu vou ter 300, multiplicado por 20. Eu vou ter o D, Y, multiplicado por 30. Tudo isso igual a zero. Vamos averiguar para ver se não faltou ninguém. Sentido horário negativo, sentido anti-horário positivo. Acho que não faltou ninguém. Vamos colocar então que dx é igual a d multiplicado por seno de 30. E que dy é igual a d multiplicado por cosseno de 30. Então vamos deixar aqui do lado porque a gente vai precisar dessas informações, né? Então, conferindo, 200 em P2 multiplica por 10, 300 em P3 multiplica por 20 e dy multiplica por 30. Por que o dx não entrou? Porque se eu utilizar o dx, eu teria que ter uma distância na direção y para causar o momento. E essa distância naquele apoio
ela não é considerada nesse problema. Até existe uma pequena distância, né, entre o ponto onde existe a reação até o ponto onde aquele apoio está ligado com os elementos DE e DC. Existe uma pequena distância. Só que essa distância, nesse problema, é desconsiderada, né? A gente não considera essa pequena distância do apoio, a não ser que o exercício informe, né? Mas não é o caso. Continuando, então, o que a gente vai fazer? A gente vai isolar o DY e encontrar o DY, né? A gente pode incorporar dentro do DY D multiplicado por cosseno de 30 e com isso encontrar o D. Vamos fazer isso então. Vai ficar então D multiplicado por cosseno de 30 multiplicado por 30 igual 2.000, 6.000. Continuando, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter D igual a 8.000 dividido por 30 vezes seno de 30 vale 0,5, cosseno de 30 vale 0,866. Logo, quanto é que vai valer o D? Preciso usar a calculadora. Oito mil 30,866 vezes divide, vou obter 307,929. 307,93 libra. Então eu já posso dizer que o meu dx vale quanto? E meu dy vale quanto? Então vamos colocar aqui 0,5 e ponto 866. Então, dx vai ser 153,96 e 266,67. O dy é um pouco maior, né? Agora eu vou fazer somatório de forças em x e em y para determinar a força no pino A. Então, eu descobri que a força de reação em D vale 307,93. Com isso, eu encontrei a força de reação em X, que vale quase 154. E a força de reação em Y, para o ponto D, que vale 266,67. Com isso, eu vou encontrar as forças de reação no ponto A. Como eu tenho pino, eu posso ter força de reação em duas direções, tanto na direção X como na direção Y. Continuando, eu vou ter então dx negativo mais AX. AX vai ser igual a dx com sinal oposto, obviamente. 153,96 libra. E no outro eu vou ter menos 100, menos 200, menos 300, mais 266,67, mais AY. Tudo isso igual a zero. A Y vai ser quanto? Eu vou ter 600 e vou ter que descontar 266,67. Dá para fazer de cabeça. Porque 600 menos 266,67 vai dar 333,33. Isso. Beleza, assim eu encontrei as forças de reação do meu sistema. Agora que eu tenho as forças de reação, eu vou aplicar o método dos nós para encontrar a força presente em cada elemento, né, que compõe essa treliça. Vamos começar pelo nó A, então. Nó A. Vamos começar pelo nó A. Vamos esboçar inicialmente. O que eu vou ter? Nó
A. Eu vou ter 3 forças externas atuando nesse ponto, né? Que vão ser minhas forças de reação e a força P1. Então eu tenho 100. Eu vou ter o AY, que vale 333,33. E vou ter o AX, que vale 153,96. E daí eu vou querer encontrar as forças no elemento AF e AB. Então vou chamar de AB e de AF. Lembrando que eu posso usar AB ou BA, tanto faz. Como também embaixo eu posso usar AF ou FA, né? Tanto faz, né? Ordem. O importante é eu colocar as duas letras informando os dois pontos que esse elemento está ligando, né? Porque um elemento sempre liga um ponto até o outro, né? No caso do AB, o elemento liga o ponto A até o ponto B. No caso do AF, o elemento liga o ponto A até o ponto F, né? Lembrando também que essa direção que eu estou mostrando, bom, a direção vai continuar a mesma, mas o sentido que eu estou mostrando não necessariamente vai ser o mesmo, né? Pode ser que esse sentido mude. E sem fazer conta, com certeza, algum dos dois, pelo menos, vai ser inverso, né? Para equilibrar o sistema. Não tem como eu ter todas as forças na direção X para a direita, né? Eu vou ter que ter alguma força, alguma componente na direção X para a esquerda, para que eu possa equilibrar o sistema, né? De forma que o somatório das forças seja igual a zero, atendendo à condição de equilíbrio estático, né? Então, vamos aplicar as equações de equilíbrio e com isso encontrar as forças AF e AB. Vamos lá então. Somatório de forças em X igual a zero. Somatório de força em Y igual a zero. O que eu vou ter em X? Eu vou ter 154, vamos arredondar, vai dar uma diferençazinha muito pequena, né, irrelevante. Mais AF mais AB multiplicado por alguma coisa. Bom, aqui nós temos um triângulo retângulo onde o cateto oposto é igual ao cateto adjacente, logo dois ângulos serão iguais, sendo que um ângulo reto vale 90 graus, né? No vértice F, esse ângulo vale 90 graus, que é um ângulo reto, né? E os outros dois ângulos que são iguais, com certeza vão ser de 45 graus. Sabendo disso, eu sei que tanto cosseno como cosseno para o ângulo no vértice A ou para o ângulo no vértice B, ambos vão ser igual a raiz de 2 sobre 2, ou 1 sobre raiz de 2, né? Que nem eu mostrei no exercício 6.12, né? Quando eu estou numa ocasião de um triângulo retângulo com dois catetos iguais, logo eu vou ter dois ângulos iguais de 45 graus e o seno e cosseno de 45 graus vai ser igual a raiz de 2 sobre 2, ou 1 sobre raiz de 2, que é equivalente. Sabendo disso, eu já posso utilizar esse valor diretamente, né? Porque eu já conheço o valor do seno daquele ângulo, ou do cosseno daquele ângulo. Logo, se eu quero encontrar a força de AB na direção X ou na direção Y, basta multiplicar por 1 sobre raiz de 2, que é o que eu vou fazer. Tudo isso igual a zero. Em Y eu vou ter quem? Menos 100 mais 333,33 mais AB multiplicado por 1 sobre raiz de 2. Tudo isso
igual a zero. Bom, continuando, obviamente que a gente vai começar por y, porque eu só tenho uma incógnita, né? Vamos lá então. Vamos conferir primeiro. 100 está para baixo, negativo. 333,33 está para cima, positivo. E a B eu desconheço o seu sentido. Vamos lá então. Vai ficar AB igual a 100 menos 333,33, tudo isso multiplicado por raiz de 2. Quanto é que vai dar a B? Cem 333,33 menos raiz de 2 multiplicado. Vai dar praticamente 330, negativo. Ou seja, o sinal indica que o sentido é oposto ao arbitrado. Unidade libra. Então aqui, a B, eu vou rachurar, né? Porque esse sentido é o sentido arbitrado que não está correto. E o sentido correto vai ser esse. Certo? Então, eu conheço já o AB. Agora eu preciso achar o AF. Eu vou ter então 154 mais AF mais 330 sobre raiz de 2. Tudo isso igual a zero. A F vai ser quanto? Vai ser 330 sobre raiz de 2 menos 154. Aqui também tem menos, né? Quanto é que vai dar o AF? Vamos conferir. AF eu não sei, botei para a direita. AB... Ah, não, tem um detalhe importante, né? O AB, ele tem esse sentido, então a sua componente na direção x vai estar à esquerda. Logo, a componente na direção x da força AB que está à esquerda vai ser negativa, né? Então eu tenho que corrigir nesse ponto, porque é negativo, então aqui vai ficar positivo. Tá certo. Então, 330... raiz de 2 dividido 154 ficou 79,334, né? 79,3 Só deixa eu ver um detalhe. Na verdade, esse 154 ele estava quebrado, né? Vamos botar o valor correto. 330 raiz de 2. Isso aqui é só questão de arredondamento, não vai fazer muita diferença, porque a diferença vai ser muito pequena. 79,38. Enfim, 79,3, 79,4, uma diferença muito pequena que para nós não vai interferir muito. Bom, vamos deixar 4 então. Se deixasse 79,3 também ia estar certo, né? Se deixasse 79,3, como eu sempre digo, né? Um arredondamento pode gerar uma pequena diferença nos resultados finais, mas se tiver dentro de uma margem aí de mais ou menos 5%, eu vou considerar que a questão está correta, né? Por exemplo, se o resultado final dá 100 e o aluno chegar em um valor de 103 ou 104, por exemplo, eu ia considerar certo porque seria um pequeno erro devido ao arredondamento, né? Claro que o procedimento também tem que estar correto, né? Além do resultado do procedimento até chegar no resultado final. Faltou unidade, libras. Bom, feito o nó A, nós vamos para o próximo nó, que pode ser o nó B ou nó F. Quer dizer, pode ser, eu estou falando sem olhar muito bem, né? Mas vamos analisar com mais calma. No nó B eu já tenho a força AB. Logo, vou ter duas incógnitas. A força no elemento BF e no elemento BC.
Agora, quando eu analiso um nó F, eu vou ter três incógnitas. A força no elemento FB, a força no elemento FC e a força no elemento FE. Então, como eu tenho três incógnitas no nó F, não teria como solucionar. Logo, eu preciso começar pelo nó B, né? Entre o nó B e o nó F, eu vou optar pelo nó B, porque no nó B eu tenho duas incógnitas e com isso eu consigo resolver, utilizando duas equações, né? Continuando então. Vamos deixar aqui do lado, né? Que a gente vai voltar e olhar mais vezes para a nossa figura. Então agora a gente vai para o nó B. No nó B, o que a gente tem? A gente vai ter uma força nesse ponto, para cá e para cá. Então, em AB, o que eu tenho? Ah, faltou colocar as forças nos elementos, né? Conforme a gente encontrou. Faltou representá-las, né? A F está nesse sentido. Vamos colocar então. Beleza. E a B está naquele sentido. Então aqui eu tenho uma força de tração, né? Porque quando eu tendo a puxar o elemento, ele reage de forma contrária, indo para dentro. E no outro eu tenho de compressão, porque quando eu aperto o elemento, quando eu comprimo, ele tende a reagir daquela forma, né? Então esse sentido que eu mostro é o sentido de reação de cada elemento, né? Então compressão e tração, beleza. Com isso, eu vou colocar aquele sentido na força do elemento AB que atua no nó B. Então aqui, o que eu vou ter? Eu vou ter a força de compressão em AB, que eu encontrei vale 330. Então aqui eu tenho 330 libras. Nos outros eu não sei, eu vou descobrir. Vamos começar então pelo nó B. Vamos lá. Não, na verdade eu tô no nó B, né? Eu vou começar pelo somatório de forças na direção X ou na direção Y, dependendo. Então, começando... vamos dar nome a cada elemento, né? Então, se eu estou no nó B, o elemento que atua abaixo desse nó vai ser o elemento FB, né? FB. E o outro vai ser BC. Então, FB e BC. Muito bem. Vamos lá, então. Eu vou ter 330 multiplicado por... Quer dizer, dividido por raiz de 2, né? Para decompor na direção X, como eu já havia comentado. Mais BC. Tudo isso igual a zero. Em Y, vou ter quem? FB mais 330 raiz de 2. Pelo visto, ambos vão ficar iguais, né? BC e FB. Vai ser 330 dividido por raiz de 2. 330 dividido por raiz de 2. 2,333. 2,333 para ambos, né? Então vai ficar 233 libras. E aqui 233 libras. Negativo em ambos. Então em ambos eu arbitrei de forma errônea. Então vamos arrumar. Lembrando que o sinal negativo indica que o sentido é o oposto do arbitrado.
né? Então, FB vai ficar naquele sentido, vamos colocar para baixo e aqui para a esquerda. BF vai ser tração ou compreensão? BF vai ser tração, né? Como falei, se eu tendo a puxar o elemento, ele vai reagir de forma contrária. E BC vai ser de compressão, porque se eu comprimo, né, imagina que eu esteja apertando o elemento, ele vai reagir de forma contrária como mostrado. Então vai ser de compressão, né? Certo? Novamente, conferindo. BF, tração. BC, compressão, né? Então, com isso, a gente encontra as forças nos elementos BF e BC. Agora, nós vamos partir para o nó... No nó C, o que eu vou ter? Eu vou ter 1, 2, 3 elementos conectados, então eu vou ter 3 incógnitas. Logo, não vai ser possível solucionar. Agora, no nó F, eu vou ter 2 incógnitas. No elemento FC e no elemento FE, né? Então, entre o nó F e o nó C, eu vou optar pelo nó F porque eu vou ter apenas 2 incógnitas e com isso vai ser possível de solucionar as equações. Então, nós vamos começar pelo nó F.